Um dos grandes problemas que você não é vendedor, sabe o que que é? É o comportamento do mau comprador. Porque você não foi ensinado a comprar. E você fala, como assim, Danilo? Eu sou a pessoa mais consumista que eu conheço. E eu vou te dizer, ser consumista não significa que você é um bom comprador, ou um excelente comprador, ou um excelente vendedor. Na verdade, você não sabe vender porque você não aprendeu a comprar. Você tem duas coisas, dois pilares que fazem com que a pessoa seja excelente compradora. E, por consequente, como consequência disso, um excelente vendedor. E eu vou te mostrar um deles. Um dos grandes problemas que você não é vendedor, sabe o que que é? É o comportamento do mau comprador. Eu vou te explicar. Sabe quando você entra numa loja? E aí você entra na loja, parece que tá aqui, ó. Parece que tá escondendo o vendedor. Tem um vendedor lá. Deixa eu correr aqui no cantinho que ele não vai me ver. Aí o vendedor te acha. Você, que droga. Posso te ajudar? Não, não, eu tô só olhando. É porque existe algo na tua cabeça em relação à venda que está errado, que está girando para um lado e virar para o lado totalmente o contrário. Você pensa que o vendedor está te empurrando, está me empurrando essas coisas. Todo mundo que pensa assim não sabe vender. Porque para você se transformar num bom vendedor, primeiro você tem que tirar esse comportamento de mau comprador. Eu vou te explicar isso rapidinho. E esse tipo de comportamento é reflexo de medo, não é reflexo de poder na tua vida. Isso tudo tem uma raiz. E é essa raiz que você tem que tratar. Danilo, como assim raiz? Quase todos os seus comportamentos eles estão escondidos em raízes emocionais do passado. E ser um péssimo vendedor, não saber vender ou ter mau comportamento de comprador, que é o outro lado da moeda, é uma dessas, é uma raiz, é uma raiz não, desculpa, é o reflexo de uma raiz. É o seguinte, é porque às vezes na tua infância você passou por alguma coisa, algum problema. Sabe quando você foi vender aquele bombom e se foi maltratado, você era criança, pré-adolescente? Essa pode ser uma das raízes. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos ali uns 11 anos, teve uns jogos internos de um colégio que eu estudava. E eu tive a brilhante ideia. Eu vou vender laranjinha. Olha só, laranjinha, não sei onde, como é que usa no seu estado aí. O pessoal chama de sacolé, laranjinha. É aquele kisuke delicioso dentro daquele saquinho que o pessoal toma. Eu falei, vou vender isso. Chamei minha irmã, bora? Ela, bora? E eu estava totalmente certo. Mas deu tudo errado. Porque a gente fez a laranjinha, colocou lá na caixinha de isopor, levou pro estádio lá, para onde que ia ter os jogos. E no primeiro dia de venda a gente vendeu todas as laranjinhas. Só que não recebemos nenhuma. A gente foi chacoteado. Os amigos lá tomou as laranjinhas tudo da gente, achou que era uma brincadeira. E no final das contas, sobrou só esse bloqueio com venda. E às vezes você tem uma situação dessa na tua vida também, que gera esse bloqueio por conta de um maltrato, por conta de uma experiência que não deu certo, por vergonha de às vezes ver seu pai ou mãe passando, ou por consequência de ver seu pai ou mãe passando por alguma vergonha enquanto eles estavam tentando vender alguma coisa, tendo sido maltratado. Você olha aquela situação, aquela cena e você fala, eu não vou fazer isso não. Ou você foi programado. Como assim, Danilo? Você ouviu a vida inteira de alguém que era autoridade na tua vida, alguém que você admirava, falar assim, esse negócio de venda é coisa de gente fracassada. É assim, a pessoa tenta tudo na vida, não deu certo, vai virar vendedor. É isso aí que acontece. E essa programação, ou esses traumas, pequenos traumas ou grandes traumas do passado, fica preso na sua mente. Eu conheci uma mulher que ela não era vendedora, ela não gostava de vender, sabe por quê? Porque desde pequena ela era obrigada a vender pela mãe, a vender coisas na rua pela mãe, porque eles não tinham condição. Então vender para ela era quase como pedir esmola. E ela não sabia. Na verdade, ela era espetacular como profissional, mas ela não sabia vender por conta desse trauma do passado. Você quer ouvir uma verdade dura, que às vezes vai doer no teu coração, mas é para isso que eu tô aqui. Para te falar essas verdades. Quer que eu te fale essa verdade? Nua, crua e dura? Se você tem medo de vender,
você vai depender a vida inteira de alguém que não tem esse medo. Se você tem esse medo de vender, você vai depender dessa pessoa a vida inteira. E você quer ser um bom vendedor? Quero, Danilo, porque hoje eu entendo racionalmente que a venda é um caminho a ser trilhado na minha vida. Eu quero me tornar um bom vendedor. Então você tem que começar a ser um bom comprador. E ser um bom comprador não é comprar tudo aquilo que está à venda, tudo aquilo que você vê. É saber comprar. Como que eu aprendi isso? Primeira coisa, você vai mudar esse teu comportamento de mau comprador. Alguém vem te atender, dá atenção para essa pessoa. Mesmo que eu não vá comprar, Danilo, mesmo, inclusive, quando você não vai comprar. Saber comprar tem esses dois pilares. O pilar de tirar esse comportamento do mau comprador e saber comprar em si, que é saber a diferença entre preço e valor. E comprar na hora certa. Só que essa outra coisa que é uma habilidade, que é uma característica de rico, as pessoas que são realmente ricos, elas sabem comprar, elas sabem isso. Mas isso é tema para um outro vídeo. Danilo, agora você está falando que eu tenho que dar atenção para todo mundo que quer me vender alguma coisa, é isso? Não, de maneira alguma. Não é isso. Eu estou falando para que quando alguém chegar em você, te abordar, você não fuja. Não fuja disso. Entenda, comece a ler aquela pessoa e principalmente dê atenção para alguém que te apresenta uma solução, porque o vendedor é esse. É aquele que está te apresentando uma solução, não é um produto, não é compra isso aqui porque é bom. Isso é um produto. Agora, quando a pessoa te apresenta uma solução, separa seu tempo para que você aprenda com essa pessoa, no mínimo para que você aprenda. Você tem que ser humilde a esse ponto de ouvir, de escutar. Quando você está diante de um bom vendedor, fala, esse aí merece o meu tempo, mesmo que eu não vá comprar dessa pessoa. Mesmo que no final eu fale assim, ó, gostei muito, aprendi com você, mas eu não vou comprar hoje. Ótimo. Se ele é um bom vendedor, um ótimo vendedor, ele vai entender o seu não, vai tentar contornar, mas ele não vai ficar chateadinho, não vai ficar grilado com você, não. Agora, essa verdade que eu te revelei, ela é dura. Por quê? Porque ela tem um desdobramento. É o seguinte, quem não aprende a vender vai trabalhar a vida inteira para aquela pessoa que aprendeu. Esse é o Sem Limites. E se você gostou, curte, compartilhe, comenta. Até o próximo vídeo.